Bom dia, irmãos. É um prazer, um privilégio estar diante dos irmãos e poder expor a palavra de Deus. Enquanto as crianças terminam de ir lá para baixo, abramos a palavra de Deus em Gênesis 4. Vamos voltar à série de exposições no livro de Gênesis, então vamos estudar e observar por meio da palavra de Deus esta manhã Gênesis 4 e queria pedir que pudessem meditar, centrar-se especialmente nos versículos 17 a 26. Então vamos continuar com a exposição do capítulo 4, depois de, na última vez que foi ensinado Gênesis, o irmão Rui Pedro ter estado aqui e exposto então o episódio do primeiro assassinato de Caim, o assassinato de Abel por meio de Caim, assim é que é. Então vamos continuar a olhar para o episódio seguinte, mas vamos ler e depois oremos, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo. Então diz assim a palavra de Deus em Gênesis 4, 17 a 26. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Oremos. Senhor, oro esta manhã para que a Tua palavra pregada, Senhor, possa santificar o Teu povo, Senhor. Agradecemos porque ela pode ser aberta e exposta hoje de manhã, mas pedimos que seja por ela a Tua verdade, Senhor, a Tua palavra, que o Teu povo é conformado à imagem de Jesus Cristo. Que ele possa brotar deste texto que iremos estudar esta manhã e que Jesus Cristo e Ele crucificado seja também aquele que salva, Senhor, esta manhã pelo poder da Tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Então nós entramos neste episódio de Gênesis 4, depois de, como eu disse, termos estudado da última vez o episódio de Caim e Abel, no qual Caim matou o seu irmão Abel. Vimos também o diálogo de Deus com Caim, no qual foi exposto aquele que era o coração, as motivações e até o objeto da adoração de Caim, que era ele mesmo. E tudo isto nós vimos através dos versículos 1 a 16, que mostram, e dentro desta secção que nós vamos ver, a descendência de Adão. Então, se vocês notarem no versículo 1 de capítulo 4, e só refrescando a nossa memória, efetivamente começa descrevendo Moisés, aquele que escreve Gênesis, a descendência
de Adão. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e daí por diante, então, é descrita a descendência, a família de Adão, que começa com este episódio trágico da morte de um dos filhos de Adão, Abel. Na sequência deste episódio, nós vemos, e eu quero até usar algo que o nosso irmão Rui Pedro usou no final do seu sermão da última vez, de que daqui em diante a situação do mundo em que nós vemos descrita aqui em Gênesis 4 vai de mal a pior. De mal a pior. E é isso que vamos ver esta manhã. Como o mundo foi de mal a pior e os efeitos sombrios do pecado no mundo. De mal a pior, os efeitos sombrios do pecado. E aqui no versículo 17, tendo já resumido parte do capítulo 4, e é na sequência, e continuando a descrever a descendência de Adão, nós vemos no versículo 17 que Moisés diz, e descrevendo, diz, e coabitou Caim com sua mulher. Ora, continua a descrever, já depois de, nos versículos anteriores, Caim se ter retirado da presença do Senhor. Isto nos dizem os versículos 14 e 16, que ele fugiu da presença de Deus de forma deliberada. Nós vemos aqui na continuação da história que Caim coabita com a sua mulher. Ora, coabitar, esta é a linguagem que é usada em Gênesis e no Antigo Testamento também, para se referir, obviamente, a relações sexuais, não é? Vemos aqui que procriaram Caim e a sua mulher. E a pergunta que nós podemos fazer agora aqui esta manhã, e vocês refrescados e conhecendo até a genealogia de Gênesis, perguntar-se, mas espera, então Caim e a sua mulher, mas quem é esta mulher? Que nem sequer o nome dela é aqui descrito. Quem é esta mulher? Ora, não devemos fugir àquilo que é as Escrituras e a realidade que nós vemos no texto. Efetivamente, Caim teve filhos, procriou com uma das filhas de Adão, okay? Sua irmã. Tá bem? É a única possibilidade para ser quem seria esta mulher. Esta mulher não caiu do céu, tá bem? Não surgiu, não foi gerada da terra, do pó da terra, como tinha sido Adão. Mas, efetivamente, esta era uma das filhas de Adão, com a qual Caim procriou, teve relações sexuais e até um filho do qual iremos já ver. Ainda que parece estranho para nós esta realidade, o quê? Caim ter tido filhos com a sua irmã? É uma realidade à qual não podemos fugir, não é? Gênesis 5:4 efetivamente confirma que Adão teve filhos e filhas, ok? Confirma o facto de que, efetivamente, esta mulher é uma das filhas de Adão, mas não deve ser estranho para nós, ok? Isto ter acontecido. Na verdade, Deus permitiu, nesta etapa da humanidade, que, efetivamente, entre os filhos e as filhas de Adão pudesse, efetivamente, a humanidade haver procriação e poder encher-se a terra, não é? Portanto, aquilo que nós conhecemos como incesto, que é condenável pelas Escrituras, a lei de Deus condena isso também em Levítico 18. O que é o incesto? É a prática de relações sexuais entre membros da mesma família, okay? Que é condenável também nos dias de hoje. Esta não é a realidade neste tempo das Escrituras, em Gênesis. Deus permitiu que efetivamente isso acontecesse com um motivo justificável e claro, que de outra forma a terra iria ser povoada, como ele efetivamente disse em Gênesis 2, 1 e 2, para que a terra fosse povoada. Que de outra forma isso poderia acontecer, a não ser que os filhos e as filhas de Adão pudessem procriar. Então eu creio que aqui
Obviamente não podemos chamar incesto àquilo que está a acontecer aqui. E esta foi a realidade, e não achem estranho, e vocês e todos aqueles que tiveram a ler, talvez no plano de leitura, deram-se conta disto, lá no início em Gênesis. Esta é uma realidade que aconteceu, eu creio, até ao dilúvio. Tá bem? Em que depois do dilúvio e da terra estar seca, temos a descrição na genealogia, iremos chegar lá, em que os descendentes de Noé efetivamente povoaram então a terra. Tá? E essa parte da genealogia está ali então descrita também em Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Então, só para clarificar a mente dos irmãos e até nós analisarmos as Escrituras à luz dos dias de hoje, não, temos que entender o contexto atual e porque é que esta prática aconteceu no início, então, ali em Gênesis. É importante para nós vermos isso clarificado nas nossas mentes, para não interpretarmos as Escrituras à luz do contexto atual em que nós vivemos e desprezar o propósito pelo qual foi escrito e o propósito pelo qual Deus permitiu que isso tivesse acontecido naquele tempo. Tá bem? Até porque, por exemplo, e não nos podemos esquecer, que a nível biológico, naquele tempo, os homens eram bem diferentes daquilo que nós somos hoje. Então não haveria também, por exemplo, o perigo de doenças congénitas, doenças até crónicas, que existem nos dias de hoje, não é? E em culturas em que existe a prática do incesto. Não é? Então, a nível biológico, o homem era completamente diferente, vivia muito mais anos, como nós temos essa descrição também pelas genealogias. Não é? Então, vemos aqui que Caim coabitou com a sua mulher. E continua a dizer-nos o versículo 17 que esta mulher, pela graça de Deus, concebeu e deu à luz Enoque. Este é o primeiro Enoque que nós vemos então, aqui nas Escrituras. Não confundir com um outro Enoque, que todos nós, que é o Enoque talvez mais conhecido, aquele Enoque que não morreu, mas Deus tomou para si. Diz-nos Gênesis capítulo 5, não é? Aquele que andava com Deus e que Deus o tomou para si. Não é o mesmo Enoque, não se confundam. Este é outro Enoque, o filho de Caim, no qual Caim edificou então uma cidade e lhe chamou, efetivamente, deu o nome do seu filho à cidade. Aqui o interessante que podemos ver é que Caim, ele que diz, e vocês podem ver em Gênesis 4,14, ele que diz diante de Deus na sua rebeldia, da tua presença hei de esconder-me, serei fugitivo e errante, nómada, pela terra, quem comigo se encontrar matará. Então nós vemos aqui que afinal Caim decidiu fixar-se, decidiu edificar uma cidade, e ao contrário daquilo que era a sua intenção no início, ele fixou-se, edificou uma cidade a qual lhe deu então o nome do seu filho, Enoque. Então, aquilo que nós vamos ver agora aqui é como o pecado abundava, na verdade, naquele tempo, por meio da descendência de Caim. E é a descrição que nós temos da descendência de Caim. A perdição. É aquilo que nos mostram os versículos 17 e 24 a 24. A perdição por meio da descendência de Caim. Então nós vemos aqui uma descrição da sua descendência. Caim edificou uma cidade, como eu tinha dito, e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. E vemos, a Enoque nasceu-lhe Irade gerou a Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. O interessante que é notar aqui na descendência, na descrição dos nomes de Caim, é que não os seus filhos, mas os seus netos, Meujael e Metusael, nós vemos esta partícula El.
nos seus nomes. E isto é relevante para nós. Ele está a falar do nome, está a referir-se a Deus. E é o que é o que significa isto no hebraico. Está a mencionar o nome de Deus. Que de alguma forma, apesar da perdição do pecado na descendência de Caim, nós vemos aqui traços do testemunho de Deus na família de Caim. Falava-se de Deus. Lembrava-se a obra de Deus por meio da descendência de Caim. Mas como iremos ver mais tarde, isto não produziu temor. Não produziu temor na descendência de Caim. E vemos aqui, avançando, a figura de Lameque, no versículo 18. E Lameque, vamos entrar numa secção deste relato da história de Gênesis. Lameque é então a figura central dos próximos versículos, onde iremos ver em como a descendência de Caim foi efetivamente marcada pela perdição e a abundância do pecado. Notem no versículo 17, no versículo 19, o que é dito sobre Lameque. Observem bem, notem bem o que é dito. Lameque tomou para si 2 esposas. Então este é o primeiro ponto em que nós vemos a perdição do pecado na descendência de Caim. Nós vemos aqui que foi abandonado o padrão do casamento que Deus tinha instituído em Gênesis 2. Vemos aqui que Lameque tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. Então vemos que Lameque era um polígamo, efetivamente. Ele desprezou completamente o mandamento, o padrão que tinha sido instituído pelos seus ascendentes, obviamente Adão e Eva, e decidiu tomar para si de forma rebelde e contrária à palavra de Deus 2 esposas. 2 esposas. Foi assim que Deus, não foi assim que Deus tinha designado o relacionamento entre o homem e uma mulher. E para todos os que estão aqui, nunca é demais salientar isto, que este é o padrão que Deus instituiu na sua palavra. Um homem juntar-se com uma mulher num casamento monogâmico. Não de forma polígama ou bígama, como acontece aqui e aconteceu com Lameque. Foi assim que Deus designou o casamento. Um homem com uma mulher, e há grande juízo para aqueles que abandonam este padrão. Porquê? Porque é uma afronta, é uma rebeldia à perfeita criação, ao perfeito desígnio de Deus. E é assim que temos que pensar quando nós vemos, até na nossa própria sociedade, a afronta que nós vemos todos os dias nas notícias, nas manchetes dos jornais, nas vidas dos nossos vizinhos, colegas de trabalho, que não respeitam, de muitas formas não respeitam, não observam este padrão que Deus tem para o casamento. Um casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Deixem-me que vos traga um exemplo de como no nosso país, o nosso país abomina o desígnio de Deus, o nosso país abomina o casamento. Por andar, e os irmãos devem ter atenção às notícias e como elas mostram quão em trevas está a nossa sociedade. Eu trago para vocês uma manchete de uma notícia no dia 24 de julho de 2022, no Público. E notem bem o título desta notícia. E já agora, se vocês querem ver como está em trevas e quão pecaminosa é a nossa sociedade, basta irem todos os dias à página do Público. Vocês irão ver de toda a espécie de afrontas ao nome do nosso bom Deus. E notem esta manchete. De uma forma sem escrúpulos,
sem vergonhas, esta era a manchete. Como dizer a outra pessoa que sou não monogâmico? Esta foi a manchete. Continua a manchete, o título desta notícia. Os ramboia com moderação ajudam outras pessoas com que estão neste relacionamento que têm esta tendência não monogâmica. Agora, quem são estes ramboia e moderação? Isto é um podcast, eu nunca ouvi, está bem? Nunca vou ouvir. Mas descreve 3 pessoas, de nome Cris, Tesi e Mariana. E notem a realidade destas 3 pessoas. Mariana, e de acordo com a notícia, diz Mariana e Tesi são casados, Tesi e Cris são namorados. Ok? Então, este é o país em que nós vivemos, que despreza, rejeita a Deus, rejeita o ideal de Deus para o casamento e a forma que Deus designou para que a terra fosse populada, para dar glória a Deus. Esta é a realidade de que vocês vão ouvir, e talvez estudantes aqui das escolas já ouviram isto, a realidade daquilo que é o poliamor, que nada mais nada menos é poligamia, está bem? É uma forma que hoje em dia, por meio da linguagem, este mundo tenebroso quer corromper até mesmo a linguagem para descrever de uma forma suave e adaptada à corrupção do homem. Aquilo que é perversão. Então, o poliamor, esta é a realidade do poliamor, que nada mais, nada menos é a poligamia. Não é? E isto é poligamia, adultério, está bem? Nesta relação em que todos estão contentes, uns namorados, outros casados, mas todos estão satisfeitos com a forma como estão a viver. Esta é a realidade do nosso país, que rejeita o casamento. Mas a Igreja deve ter algo a dizer acerca disso também. Deve marcar uma diferença neste mundo em trevas. E é por meio do casamento uma das formas pelo qual a Igreja de Jesus Cristo nos dias de hoje pode viver como sal e luz neste mundo. No meio deste mundo corruptos e em trevas. E olhando para o casamento e falando sobre ele, tal como Deus o instituiu, ensinando sobre ele, devemos viver o casamento na esfera da Igreja como uma bênção e não como uma maldição. Então, se tu és casado esta manhã aqui, tu deves buscar no lar, no seio do lar, viver o teu casamento como Deus quer, de acordo com o padrão da sua santa palavra. E se tu desejas casar também, tu deves buscar casar-te da forma como Deus quer e de acordo aos padrões que estão na palavra de Deus. E vivendo nós assim, a Igreja de Cristo, com um ideal correto de como é o casamento à luz da palavra de Deus, irá a Igreja de Cristo prosperar. A Igreja de Cristo irá prosperar. Se casamentos são vividos de forma santa no nosso meio. Mas também nós iremos testemunhar ao mundo acerca de Deus e da bondade e do perfeito desígnio do casamento, que exalta a Cristo e a relação de Cristo com a sua Igreja. Okay? Então vemos aqui no versículo 19 a perversão, e vemos o início da perversão da sociedade, da civilização nesta altura. Uma sociedade que rejeita completamente a Deus. Rejeita completamente Deus. Como diz o salmista no Salmo 14, diz o insensato no seu coração, não há Deus. E esta era a marca da civilização nesta altura, rejeitava a Deus. Isto é a marca do nosso país, do nosso mundo nos dias de hoje. Que por causa do pecado que nos separa de Deus, os homens e mulheres rejeitam completamente
a Deus. Clamam como até um filósofo alemão, Nietzsche, clamou no século XIX: Deus está morto. Deus está morto. Deus está morto. Foi assim que ele se referiu a Deus 3 vezes numa das suas publicações, referindo que, efetivamente, os ideais cristãos estavam a atrasar o progresso da sociedade europeia. Então nós vivemos numa sociedade que rejeita a Deus. Por isso nós devemos buscar a santidade. Devemos estimular-nos uns aos outros às boas obras de santidade, para que este mundo possa conhecer o Deus único e verdadeiro e arrepender-se também diante dele, clamando nós a palavra do Evangelho e a salvação que só há em Jesus Cristo. Então nós devemos ter um papel importante neste mundo que jaz no maligno. Agora vamos olhar e continuar a ver o que nos descreve então sobre Lameque, dos versículos 20 a 22, neste panorama sombrio, nesta perdição que é a descendência de Caim e mais especificamente na vida de Lameque, na família de Lameque. Ainda assim, irmãos, nós vemos a graça comum de Deus nesta sociedade, nesta civilização. Como é que isso acontece, Mauro? Tu estás-te a perguntar. Bom, notemos aquilo que nos diz os versículos 20 a 22. Vemos aqui que, por um lado, nós vemos aqui que Deus permite, concede a graça aos homens de poderem continuar a procriar e a terra continuar a encher-se. Então isso é a graça de Deus, a graça comum de Deus para os homens também. Esse é o primeiro aspecto que nós vemos já aqui, até mesmo na descendência de Caim. Nós vemos a graça de Deus, tê-lo protegido, não fazer com que ele morresse, mas aqui também nós vemos que eles continuam a gerar vida. E a geração de vida é um testemunho também da graça de Deus para os homens, crentes e não crentes. Também, segundo aqui no versículo 20, nós vemos aqui habilidades. Nos versículos 20 a 22 vemos habilidades que são da qual homens são descritos aqui. Nós vemos, por exemplo, Jabal, Ada deu à luz Jabal, e este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então nós vemos aqui Jabal, o pai daqueles que têm tendas, possuem gado, são hábeis nesta arte de montar, desmontar tendas, possuir gado, pastorear gado. Isso por si só é uma habilidade também. No versículo 21, nós vemos outro aspecto da graça comum de Deus. Ora, vemos o nome do seu irmão, o irmão de Jabal, era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Então esta é a primeira vez que nós vemos referência aqui à música. Okay? Se nós podemos desfrutar de uma orquestra e de harpa e flauta e outros instrumentos, tudo isso começou aqui, pela graça comum de Deus. Homens criados à imagem e semelhança de Deus, poderem demonstrar a criatividade, tal como Deus é criativo, em criarem música, em poderem também pastorear o gado. E terceiro, nós vemos no versículo 22, também que Tubal-Caim, filho de Zilá, nós vemos no versículo 22 que ele era artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. Então, nós vemos aqui, fabricava facas, espadas, o que fosse, todo o instrumento cortante. Então, vemos aqui arte, chama até o versículo 22, artífice. Está a falar de uma arte, de uma habilidade, da criatividade de poder trabalhar o bronze e o ferro e, efetivamente, torná-los em instrumentos úteis. Tudo isto, e usando um termo que nós usamos nos dias de hoje, mas não vemos presente aqui, tecnologia. Tudo isto era tecnologia. Okay? Trabalhar o bronze, o ferro, instrumentos cortantes, criar música,
pastorear até o gado, desmontar tendas para poder habitar nelas. É isto que eu quero dizer. Isto é tecnologia e vemos que isto é a graça comum de Deus. E vemos-la presente ao longo destes versículos. Uma dança, digamos assim, entre a perversão do homem e o pecado do homem e a graça de Deus. Vemos-la bem presente nestes versículos aqui. Nós também devemos dar testemunho da graça de Deus, comum de Deus, nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Mas antes, só para ficar bem presente, o que é a graça comum? O que é a graça comum? Refere-se à bondade imerecida de Deus, comum a toda a humanidade, que não faz distinção entre uma e outra pessoa, entre crentes e descrentes. O que é a graça comum? Refere-se à bondade imerecida de Deus, comum a toda a humanidade, que não faz distinção entre uma e outra pessoa, crentes ou descrentes. Então todos nós podemos reconhecer que sim, desfrutamos do sol, do calor, da chuva, dos alimentos, do crescimento dos alimentos. Todos nós, crentes, descrentes, desfrutamos dessa graça comum de Deus. Vamos abrir de forma muito breve no Salmo 104. Salmo 104 e vermos de forma breve como é que se manifesta então a graça comum de Deus. Através dos versículos 24 a 29. Então diz assim o Salmo 104, versículos 24 a 29. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Então, só aqui, de forma bem breve, e vocês podem depois ler o capítulo todo em casa, tá bem? Mas vemos aqui uma descrição, e em todo o capítulo 104 de Salmos, como Deus opera todas as coisas, sustenta a sua criação para benefício das suas criaturas. Okay? Então, nós vemos aqui um testemunho, então, de como Deus sustenta as suas criaturas, concede a sua graça. O que merecíamos era a morte, era juízo de Deus por causa do nosso pecado. Mas na sua imensa bondade, Ele decide abençoar-nos com tudo aquilo que nós podemos desfrutar da criação. Então esta é a graça comum de Deus, que voltando para Gênesis 4, 20 a 22, nós todos podemos desfrutar. E até a descendência de Lameque, sendo ele um homem perverso, como já vimos e iremos ainda ver. Ele era alvo da graça comum de Deus. Agora, esta graça não salva. Não, simplesmente aproxima-nos do Criador, mas não é uma graça que salva, não é uma graça salvífica. E nós vemos aqui que não produziu temor algum a Deus. Temor algum a Deus. E continuando com os versículos 23 e 24, nós temos aqui o Cântico de Lameque. Este é um cântico, esta é uma poesia cantada, muito provavelmente, do próprio Lameque. E eu quero que vocês olhem para este cântico como efetivamente a expressão máxima da perversão de Lameque. Notem o que é que ele diz nestes versículos. E vemos aí o seu coração completamente longe de Deus.
E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Primeiro ficamos por aqui e vemos o quão perverso, maligno é este homem Lameque. E esta é a marca deste primeiro Lameque. Eu acho que não mencionei antes, mas há um segundo Lameque também em Gênesis. E essa parte eu vou deixar para o meu irmão, que, se Deus permitir, na próxima semana, e eu espero que ele o faça, fale sobre ele. Ok? Mas vemos aqui neste primeiro Lameque que nós vemos em Gênesis a completa perversão e o seu coração maligno e longe de Deus, de tal forma que ele não tem, primeiro, consideração pela vida humana. Ele desprezava a vida humana, a criação de Deus. Notem que ele diz, por motivos absurdos: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Imaginem, ok? Aqui na igreja eu pisar alguém sem querer, ou cair porque tropecei no pé de algum irmão e isso ser objeto para eu magoar, até matar alguém. Imaginem o quão absurdo era Lameque. Mas mostra, nós vemos aqui o coração do homem. O coração do homem. O coração do homem natural, como nos descreve primeiro aos Coríntios, que não discerne as coisas espirituais. Não consegue entender que os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. O pináculo da criação de Deus. Então, se não entendem essas coisas espirituais, não irão ter consideração pela criação de Deus, pela vida humana. Nós vemos isso hoje também nos dias de hoje das mais diversas formas. Pelo aborto. Milhares de abortos são feitos aqui em Portugal. Dezenas de milhares de abortos a cada ano aqui em Portugal. Também a eutanásia, está bem? A ponto de, não que seja legal em Portugal, porque não o é, mas partidos querem legislar a eutanásia, a morte assistida de pessoas. Já é uma realidade em vários países do centro da Europa. Se pessoas quiserem morrer, seja por que motivo for, outras pessoas assistem nesse mesmo desejo de morte. Também eu pensava, ao meditar neste facto da vida de Lameque, de ele não considerar a vida humana. Têm visto nas notícias, eu não sei se vocês têm visto, o caso de Mónica Silva, esta mulher de 33 anos, que está desaparecida, muito provavelmente morta. Ela estava grávida com um filho de 7 meses. E o seu presumível assassino está, neste momento, preso. Ainda não encontraram o corpo. Então este homem, traz os montes, foi capaz de cometer provavelmente tamanho crime perante esta mulher, a Mónica Silva, grávida de um filho de 7 meses. E uma das acusações, e até devemos dar graças, eu achei estranho, uma das acusações é ele, sim, assassinato, ocultação de cadáver, e outra é um aborto. Eu não me lembro do termo agora, um aborto forçado ou algo assim do género. Eu fiquei, sério? Um aborto? Graças a Deus que ao menos eles reconhecem que efetivamente este homem presumivelmente matou 2 pessoas. Mas é o desprezo pela vida humana que nós vemos nos dias de hoje, e era uma realidade para Lameque. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. As notícias estão cheias de casos destes, de desprezo pela vida humana. Segundo também, nós vemos na vida de Lameque, no versículo 24, que ele diz: 7 vezes se tomará a vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Vamos um bocadinho mais atrás e vejam o que diz Gênesis 4:15. Tá? Em Gênesis 4:15,
Está a falar o Senhor para Caim e ele diz isto: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Estas são as palavras do Senhor a Caim, a dizer, a querer preservar Caim e a dizer que todo aquele que matar irá ser julgado. Então, de forma especial, ele protegeu a Caim também aqui. E é isto que ele haveria juízo para quem matasse a Caim. Agora, por que é importante referir este facto? Porque Lameque pega naquilo que tinha sido dito a Caim, que de alguma forma foi transmitido a ele, e ele diz o seguinte: de Lameque, porém, 70 vezes 7. Nós queremos ver aqui, nós vemos aqui que Lameque, outra das suas formas de perversão é que ele queria ser como Deus. Lameque queria ser como Deus. Ele aproveita-se daquilo que Deus disse a Caim e toma para ele mesmo e diz: se alguém me matar, e ele assume-se no lugar de Deus, 70 vezes 7 maldições haverão contra ele. Então este é outro dos pecados de Lameque. Não só o facto de ser polígamo, o facto de desprezar a vida humana, mas também é ele alguém que queria ser como Deus. Este cântico, e assim termina o cântico de Lameque, e este cântico ateu, o cântico de alguém que não considera a Deus, não tem temor a Deus, rejeita a Deus, é a última descrição da descendência de Caim. É o último relato, é a última descrição da descendência de Caim. Okay? Exceto, obviamente, no Novo Testamento, onde é feita referência a Caim, mas esta é a última descrição da descendência de Caim. Em mais nenhum lugar nas Escrituras se menciona o que aconteceu depois de Lameque. Uma descendência ruinosa. E sabem, este é o retrato de uma família e a sua descendência que escolheu deliberadamente não temer a Deus. Não temer a Deus. Então este é o retrato de muitas famílias em Portugal também. Famílias que não temem ao Senhor. Agora, para a igreja aqui presente, para os meus amados irmãos aqui presentes, não deixe que esta seja a realidade no teu lar. Não deixe que seja a realidade no teu lar. Vemos o testemunho daquilo que acontece numa família e nos seus descendentes, netos, bisnetos. Daquilo que acontece quando Deus não é o centro desse lar. Uma maldição que se arrastou por filhos e filhos e filhos. Não deixes que esta seja a realidade do teu lar. Bem? Tema ao Senhor no teu lar. Vive para o Senhor no teu lar. E certamente irás escolher as bênçãos e os teus filhos e netos, pela graça de Deus, irão também colher as bênçãos de tu temeres a Deus no teu lar. De haver famílias tementes ao Senhor, que querem viver para a glória de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Então esta é a primeira parte então, desta porção que nós estamos a estudar, da descendência de Caim e a perdição no pecado. Agora, no versículo 25, e de forma mais breve, nós vemos aqui então, volta Moisés, num plano maior, à descendência de Adão. Okay? Começa lá no versículo 1 do capítulo 4, falando da descendência de Adão. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e aí nasce Caim e Abel. Abel morreu, Caim perdeu-se nos seus pecados e a sua descendência. Nós vemos aqui no versículo 25 que o panorama muda pela graça de Deus. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Nós vemos aqui a graça de Deus sobre a vida de Adão. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou.
Então, a graça de Deus presente aqui na descendência de Adão vem pelo facto de, efetivamente, terem filhos, a geração de filhos, terem procriado. E este detalhe é especialmente importante, não só para estes versículos que iremos ler aqui, mas para toda a Escritura. Está bem? Este tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Na verdade, nós vemos aqui a mão de Deus, na sua graça, tratando de todos os detalhes da sua história de redenção ao longo da Bíblia. Tá bem? E por que eu digo isto? É mencionado aqui 7. 7 porque Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Um varão, um homem. Não é? E o versículo 26 nós podemos ver, sim, agora de forma mais particular, a descendência de Sete. De onde vem a redenção? A descendência de Sete, de onde vem a redenção? Porquê? Continua o versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então nós vemos aqui um grande contraste nesta história. Como eu já disse, a descendência de Caim, perdida nos seus pecados, na sua perdição, falta de temor a Deus. Mas nós vemos até aqui que Deus cuida de todos os detalhes da sua história. Ele está em controle de todas as coisas. E na pessoa de Sete e nos seus descendentes, nós podemos ver a redenção de Deus para o mundo, para a história. Abram comigo em Gênesis 3,15. Este detalhe é importante. E é importante nós voltarmos a Gênesis mais atrás e vermos aquilo que Deus tinha prometido a Adão e a Eva. Mesmo no contexto da queda, mesmo eles tendo desobedecido, comido do fruto, no qual houve a queda e a abundância do pecado no mundo, entrou o pecado no mundo por meio de Adão. Notem esta declaração, aquilo que muitos teólogos chamam como o proto-evangelho. A primeira declaração de esperança para a humanidade. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, de que forma viria alguém que iria ferir a cabeça da serpente de Satanás e ferir o calcanhar? De que forma? Obviamente teria de ser por meio de descendência. E o que teria acontecido se nós chegássemos, e voltando a Gênesis 4, a história terminasse no versículo 24, com o cântico de Lameque? Não haveria descendência. Não haveria descendência para cumprir aquilo que Deus tinha dito. Mas porque Deus é santo, é digno de confiança, é fiel, nós vemos aqui que Ele, cuidando de todos os detalhes, Ele dá a descendência a Adão. De tal forma que nós, em Enos, o descendente de Sete, nós temos esta declaração maravilhosa de que, contrastando com o pecado que nós vemos nos versículos anteriores, a partir de Enos, daí nos diz o versículo 26, no capítulo 4, se começou a invocar o nome do Senhor. E nós, a partir daqui, nos versículos em seguida, que iremos estudar nas próximas posições em Gênesis, nós vemos então a como Deus cuidou da sua descendência. Cumpriu aquilo, continua a cumprir aquilo que Ele tinha dito, em Gênesis 3,15, e efetivamente por meio da descendência de Eva, Ele vai operar todos os detalhes para que aquilo que Ele prometeu se iria cumprir. Não é? E isto iria acontecer, e nós sabemos a história, e isto iria acontecer na pessoa de Jesus Cristo. É por meio de Enos, de Sete, pelo qual se invocou o nome do Senhor, pelo qual nós temos efetivamente a Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E nós vemos como é que Deus, de uma forma maravilhosa,
mesmo na abundância do pecado, Ele operou todas as coisas na sua graça para que, efetivamente, houvesse descendência. Uma descendência que invocasse o nome do Senhor, celebrasse os seus feitos, se glorificasse nele, cumprisse os seus mandamentos e da qual iria nascer, anos mais tarde, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Vamos abrir em Romanos 10. Já terminando. Romanos capítulo 10 mostra-nos aquilo que acontece quando se invoca o nome do Senhor. Esta linguagem de se invocar o nome do Senhor é sinal de salvação, é sinal de redenção. Romanos 10, vamos ler dos versículos 8, vamos ler dos versículos 9 a 13. Então diz assim, Romanos 10, versículos 9 a 13. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, notem a promessa, serás salvo. E glória a Deus por isso. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, e notem bem aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo. Por meio de Jesus Cristo. E esta é a realidade. Nós vivemos num mundo onde o pecado abunda. Mas pela graça superabundante de Deus, os homens hoje podem ser reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. E esta é a esperança que este texto traz no meio da perdição do pecado. Num mundo que vai de mal a pior. Num mundo onde os efeitos sombrios do pecado se sentem. E esta é a realidade para nós também, nos dias de hoje. Mas há esperança. Há esperança em invocar o nome do Senhor. E nós vemos aqui em Romanos 10 a promessa de que se tu invocares o nome do Senhor, creres em Jesus Cristo, como diz o versículo 9, confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E esta é a certeza da palavra de Deus. Tu serás salvo. Tu serás salvo. Esta é a esperança que eu quero trazer para ti. Não conhecendo o teu coração, talvez o teu coração está longe de Deus. Talvez até estás convencido de que por vires à igreja, nasceres numa família cristã, tu és salvo e vais para o céu. Mas talvez seja a tua realidade no dia em que Deus vier prestar contas da tua alma, da tua vida. O teu destino, efetivamente, é o inferno. É a condenação eterna. Para todo o sempre. Longe de Deus. Mas graças a Deus que pela sua graça, pelo seu amor, há esperança. Se confessares a Deus, se creres em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se invocares o nome do Senhor, serás salvo. Serás salvo. Serás salvo. Crê em Jesus Cristo e ser salvo. E esta é uma grande lição também para o povo de Deus nos dias de hoje. Assim como foi para o povo de Israel. Podemos perguntar porquê este episódio? Porquê que isto é relevante para o povo de Israel? Porquê? Porque aponta para os perigos e as consequências de se afastar da adoração do Deus vivo, único e verdadeiro. O povo de Israel estava prestes iria tomar a terra prometida. E este episódio, escrito por Moisés, fica aqui registado para isso mesmo. Longe de Deus, só há perdição, condenação, morte. Perto de Deus há redenção, vida, bênção.
pela promessa que nós vimos em Gênesis 3:15. Esta é a lição para o povo de Israel e é a lição também para nós, Igreja de Jesus Cristo. Se tu estás aqui esta manhã e já creste em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, então que efetivamente te comprometas contigo mesmo diante do Senhor e famílias aqui também presentes a permanecerem perto de Deus, no qual há redenção e há vida. E todos juntos nós, como Igreja de Jesus Cristo, comprometermos a proclamar isto mesmo. O juízo para esta sociedade, para este país, para esta cidade da Ramada, mas que em Jesus Cristo há redenção. Em Jesus Cristo há vida, e vida com abundância. É isto que nós devemos proclamar às nações, como Igreja de Jesus Cristo. Então que nos comprometamos a espalhar o Evangelho, a cumprir a grande comissão, para que até aos confins da terra hajam lugares onde não se invoca o nome do Senhor, pela pregação fiel do Evangelho, em famílias onde há destruição por meio do pecado, em vidas onde há destruição por meio das consequências do pecado, onde se prega o Evangelho de forma diligente por meio dos filhos de Deus, se possa invocar o nome do Senhor e haja salvação. Este é o meu desejo e a minha oração, e deve ser a oração de todos nós como Igreja de Jesus Cristo, para que possamos glorificar a Deus e viver para Ele num mundo que vai de mal a pior. Então, oremos ao Senhor e pedimos ao Senhor que Ele nos auxilie neste propósito que Ele tem para nós. Senhor, damos-te graças pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos alertas que ela nos coloca sobre os efeitos de fugir da Tua presença, Senhor. Te damos graças, Pai, a olhar para este texto